A produção sustentável de grãos, fibras, carne, leite e madeira é uma grande preocupação mundial. Em uma região de bioma Amazônia, como o norte do Mato Grosso, o tema ainda é mais delicado. O desmatamento, a pecuária extensiva e a prática da monocultura têm contribuído para a degradação do solo em grandes áreas e o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Neste cenário, a integração de sistemas se apresenta como uma alternativa viável e sustentável. A integração lavoura-pecuária-floresta, conhecida como ILPF, consorcia diferentes culturas em uma mesma área de maneira sucessiva ou rotacionada. Com diferentes configurações, ela contribui para a redução dos impactos ambientais, aumenta a produtividade da terra, gera empregos e representa maior segurança para o produtor. Para levar mais informações ao campo sobre os sistemas integrados de produção, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, realizou o 8º dia de campo numa URT, Unidade de Referência Tecnológica, instalada na Fazenda Gamada, em Nova Canaã do Norte, que é referência para os produtores da região. Novas opções de plantas forrageiras e dados econômicos do primeiro desbaste florestal em sistema integrado em Mato Grosso são algumas das novidades que estão sendo apresentadas pela Embrapa e Famato, neste 8º dia de campo de integração lavoura, pecuária e floresta no bioma amazônico. A programação contou com um circuito em 4 estações de palestras técnicas. Em uma delas, foram apresentadas os desempenhos das forrageiras no componente florestal. A gente mostrou para os produtores que quanto maior a quantidade de árvores ou menos espaçada elas estiverem plantadas, né, maior a competição por luz, e isso faz com que o pasto diminua a produção. Principalmente o indicativo que a gente usou aqui foi a população de perfilhos, né? As plantas forrageiras respondem de diferentes maneiras às diferentes configurações de árvore, né? Então tem plantas que conseguem manter o maior número de perfilhos mesmo em ambientes sombreados e outras que com um pouco de sombreamento já está diminuindo a sua população. Como a pecuária é a principal atividade da fazenda, a utilização da ILPF também foi uma alternativa para recuperar a fertilidade do solo. A gente tem uma coleção de dados, vamos falar assim, que tem mostrado ao longo do tempo. Então esse trabalho está desde 2009, que inicialmente, quando as culturas estavam estabelecidas, a soja e o milho, a gente fez uma reposição de nutriente adequada à cultura, vamos falar assim, e na sequência entrou a pastagem. Essa pastagem, ela recebeu um aporte de nutriente, vamos falar assim, ainda não adequado ao que está sendo extraído. Então, pelo acompanhamento que a gente tem desde 2009 aqui com análise de solo, análise de plantas, tem mostrado que em alguns casos a gente tem um enriquecimento de certas zonas do solo com nutrientes. Por exemplo, a parte da subcopa das árvores, onde tem um aporte de nutriente, principalmente de potássio. E em contrapartida, no meio da área onde que hoje está o capim e era a lavoura, a fertilidade ela vem caindo, porque o pasto ele vem empobrecendo ao longo do tempo. E é uma condição típica na região aqui, bem mais grave em área de pastagem degradada, que o produtor ele não enxerga a verdadeira necessidade de se repor nutrientes. Então aqui no sistema que a gente tenta controlar, que a gente está adubando, mesmo assim a pastagem ela começa já, a área do solo da pastagem começa a perder nutrientes. Isso se agrava muito no sistema extensivo aqui, onde o sistema não é controlado e não tem aporte de nutriente. Isso a gente já tem visto bem. Nesta URT foram definidas 10 configurações com espécies exóticas. Dos 10 sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta implantados em 2009 e ainda em condução, hoje, 6 anos agrícolas depois, nós podemos dizer que 4 deles, os resultados são bastante promissores. Então aqueles formados por eucaliptos plantados em linha única, eucalipto plantado em renques de linhas duplas e eucalipto plantados em renques de linhas triplas. E ainda aquele formado por teca plantado em renques também de linhas triplas, tem apresentado resultados agroeconômicos bastante interessantes. É importante frisar que o componente florestal
ainda vai ser avaliada a parte econômica, portanto, até agora a gente faz estimativas, né, em diferentes cenários, e nesses diferentes cenários, esses 4 sistemas, quando comparado a um sistema de monocultivo, só lavoura ou só silvicultura, os sistemas integrados estão apresentando resultados econômicos superiores aos sistemas em monocultivos. A experiência da Fazenda Gamada também demonstra alguns resultados negativos, o que ajuda os demais produtores a não repetirem o erro. Um deles é a configuração adotada com o pau de balsa. Devido ao seu rápido crescimento, a espécie tem grande potencial na ILPF, porém não na configuração adotada na fazenda. O sistema formado por pau de balsa, na configuração que nós utilizamos, infelizmente ele precisa ser redimensionado. Produziu muito, o pau de balsa cresceu muito, produziu muito, mas isso impediu, a partir do 3º ano, a produção de forrageira entre os renques, e isso inviabiliza o sistema como um todo. Então ele precisa ser redimensionado, fato que nós vamos fazer agora a partir de julho. Uma outra novidade nesse dia de campo foi a apresentação do desempenho técnico-econômico do desbaste inicial do eucalipto. Nós fizemos uma primeira avaliação do eucalipto com um cenário péssimo, o pior cenário possível, que é para lenha. Então nós fizemos uma avaliação econômica dos 3 primeiros anos, fazendo projeções para a produção de lenha, e os sistemas de eucalipto, linhas simples, linhas duplas e linhas triplas, mostraram superiores quando você trabalha só com a lavoura, só no monocultivo. E desses 3, o linha simples, nessa primeira aproximação, apresentou os melhores resultados. Todavia, isso é importante relatar, que agora, no 5º ano do eucalipto, né, estamos fazendo o primeiro desbaste. E esse primeiro desbaste, ele vai ser aproveitado como morões para fazer cerca. E esses morões vão ser tratados quimicamente a nível industrial. Nós temos uma indústria de tratamento de madeira aqui próxima, e esses morões então vão ser utilizados para fazer cerca. Esse tratamento está fazendo com que o seu Mário, o produtor, tenha uma economia em torno de R$ 4 por morão. Se você imaginar que nós temos no renque simples de eucalipto 250 plantas, que 30% dessas plantas foram desbastadas agora, e cada planta dessa vai gerar em torno de 5 morões, então o seu Mário já vai ter, já nesse 5º ano, um excelente rendimento, né, por hectare com esse primeiro aproveitamento do eucalipto. Sem contar, evidentemente, no resíduo que vai ser aproveitado para a lenha. E nesse caso, as linhas duplas e as linhas triplas acaba sendo mais interessante, porque produz mais morões por hectare. Então nós temos que ir ainda com calma e aguardar até o final do desbaste, né, que está por volta de 10, 12 anos, porque aí sim nós vamos ter o eucalipto aproveitado para serraria, que o valor agregado é ainda muito superior aos morões. Então isso pode mudar qual desse sistema pode ser o melhor economicamente, nós temos que aguardar. A Fazenda Gamada foi a primeira URT de Mato Grosso a realizar o desbaste florestal. Já os primeiros dados, os primeiros resultados estão aparecendo, né? Nós, esse ano, como está sendo feito o primeiro desbaste, né, do projeto, nós já estamos colhendo os frutos, né, desse investimento. Nós vamos trabalhar com rotacionado e vamos já ocupar a madeira do desbaste da variedade do eucalipto, né, para fazermos a cerca, fazer as divisões de um rotacionado de alta produtividade dentro da pecuária.